Medidas protetivas expiram, elas duram até quando? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sou Júlio Konkovski, bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Não esqueça do seu like, fique até o final que o assunto é de utilidade pública. Então vamos lá, pergunta para lá de recorrente, muito frequente, é saber, as medidas protetivas têm um fim? Elas acabam? Elas expiram? Elas duram até quando? Então essa é uma questão que a gente resolveu tratar hoje e responder aqui no vídeo, fique até o final. Então vamos lá, primeiro ponto, as medidas protetivas, elas são tidas como cautelares cíveis satisfativas. O que significa isso? Significa que elas são aplicadas por um juiz para resguardar a suposta vítima. E elas são concedidas a partir de um relato unilateral de uma mulher que se diz vítima de violência doméstica. E são aplicadas sem qualquer prova nenhuma. Não é necessário que a suposta vítima apresente provas para que o juiz aplique as restrições, né? Então, obviamente que esse ponto causa grande polêmica. Eu sou contra também, principalmente quando as protetivas são prorrogadas com base apenas na palavra da suposta vítima. Pois bem, mas fato é que a lei estabelece assim, a Lei Maria da Penha, e a jurisprudência endossa, reforça esse ponto, essa possibilidade. Mas vale esclarecer que as medidas protetivas, elas não são processo criminal. Apesar da gravidade das restrições, concordo, mas elas não são uma pena ao final. O homem, ao final das protetivas, ele não é condenado nem absolvido, ele não recebe uma pena. Ele recebe as medidas protetivas que estão apoiadas em cima da questão do risco. Risco e urgência. As protetivas, elas são mantidas a partir de uma situação de um suposto risco. Então elas têm um caráter provisório. Elas devem durar, aqui devem durar, em muitos casos não duram, eu sei disso na prática, mas aqui trazendo o que deveria acontecer, as protetivas deveriam durar até a cessação do risco, né? Então o juiz analisou ali a questão, acreditou inicialmente na palavra da suposta vítima e no decorrer dessas medidas protetivas, tendo acesso à defesa do homem, ele percebe que a situação de risco nunca existiu ou deixou de existir. Nessa situação, o juiz é obrigado a revogar as medidas protetivas. E é óbvio que as medidas protetivas, por estarem assim, sujeitas a uma situação de risco, elas não têm prazo de validade. Então, elas são provisórias e perduram até a cessação do risco que as motivou. É óbvio que o grande problema, a grande discussão em torno desse assunto está em o que é considerado a cessação do risco. Afinal de contas, quando que o risco ele cessa, né? Obviamente, em outros vídeos que estão aqui no canal, convido você a também assisti-lo, eu tratei dessa questão. Alguns pontos, por exemplo, como a reconciliação, quando a suposta vítima entra em contato no curso das medidas protetivas, nessa situação, ela claramente age de forma contraditória, isso na minha opinião. Na minha avaliação, temos um livro que vai ser lançado em breve, eu sugiro 29 propostas de atualização na Lei Maria da Penha, dentre elas está o comportamento contraditório da suposta vítima. Isso acontece quando ela solicita protetivas e ao mesmo tempo procura aquele contra quem ela alegou estar em risco. Deveria ser, nesse caso, a medida protetiva prontamente revogada, uma vez que tem tudo nessa situação menos risco, né? Outras situações pontuais, como a mudança de domicílio, isso também são sintomas que, quando juntados com outros elementos, podem sim acarretar um novo panorama e o juiz perceber que a situação de risco existente em outro momento não existe mais e revogar as medidas protetivas. Então, afirmando aqui, respondendo às perguntas, as medidas protetivas têm prazo de validade, elas são provisórias, mas estão aqui sempre dependentes de uma situação de risco. A defesa do homem, aqui vale esclarecer, por final, deve atacar sempre a ausência de risco e nunca a inocência do acusado. Procure sempre demonstrar que você, homem, não representa risco. Não utilize as medidas protetivas para provar a sua inocência. A sua inocência vai ser provada lá no inquérito policial correlato ou, eventualmente, numa ação criminal. Não utilize as medidas protetivas para provar a sua inocência. O lugar das protetivas é para demonstrar ausência de risco. Fique com essa dica que você vai se dar bem. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós porque aqui é no Fio do Bigode e lembre-se, respeite as mulheres.